Bom dia, sétimo ano. Uma boa segunda-feira para vocês. E vamos lá para mais uma aula, tá? Não, passando para avisar, quarta-feira dessa semana vamos ter uma live, tá bom? Então, espero todos nessa live que nós vamos tirar algumas dúvidas e vai ter algumas informações bem importantes. Então, não faltem todos nessa live, tá bom? Quarta-feira. Pessoal, olha, nós vamos estudar agora ângulos, tá? Como que eu meço o ângulo? Com o meu transferidor. Então, unidade 14, ângulos, página 363, tá? Aqui fala de um origami. Então, as próximas páginas seguintes fala da construção de um origami que a gente tinha que fazer na sala, observar algumas coisas. Como nós não estamos na sala, não tem como nós fazermos. Então, nós vamos para essa página aqui, que é a página 367. Tudo bem? 367, tá? Que nós vamos aprender o que é ângulo consecutivos, tá? Tá aqui, ó, ângulos consecutivos. Então, vamos lá falar o que é ângulos consecutivos. Quando você pensa na palavra consecutivo, é um após o outro. Então, isso que quer dizer ângulo consecutivo. Ângulos vizinhos, ângulos um do ladinho do outro. A medida desse ângulo está se referindo com uma letra grega alfa, tá? Por que não usa a letra A, B, C? Por que podia usar para representar a medida desse ângulo? Qualquer letra. Mas como os pontos, nós estamos usando o nosso alfabeto, então nós usamos muito do alfabeto grego para representar medidas de ângulo. Então, aqui está pela letrinha alfa. Esse aqui pela letrinha beta. Poderia ser qualquer letra, A, B, C, D. Como aqui é o nosso alfabeto, eles colocam muito a medida alfa e beta. Então, a pergunta A fala assim: nomeie esses ângulos usando os pontos indicados na figura. Então, eu vou nomear. Olha só, eu vou começar aqui, ó, pelo P. P, O, Q é um ângulo. P, O, Q, eu tenho um ângulo. Olha só. E eu coloco o acentinho bem na letrinha do meio, que é a origem, chama. Então, o alfa está representado pelo POQ, tá? E o ângulo beta está representado, aí começo aqui, ó, QOR. QOR. O acentinho bem na origem, no meio, onde fica o ângulo, tudo bem? Sempre que tem um acento na letra do meio, é na letra do meio que se coloca, é referir a ângulos, tudo bem, galerinha? Isso aqui são ângulos consecutivos, olha só, ele vai falar aqui, ó, os dois ângulos possuem um lado em comum. Identifique qual é esse lado. Qual é esse lado comum? Esse aqui é comum aos dois, ó. Tipo um muro que os dois dividem. Então, esse é um lado comum, tá? Então, vai fazer canetinha azul aí, passar uma caneta azul. Aí ele define o que é ângulo consecutivos. Olha que bacana, até grifem aí, galera. Ângulos consecutivos são chamados os ângulos que possuem lado comum, localizado entre os dois lados, como o ângulo alfa e o ângulo beta da figura interior. Então, o ângulo alfa e o ângulo beta são ângulos consecutivos, são ângulos vizinhos, está um do ladinho do outro. Se um estava aqui e o outro ângulo estava aqui do outro lado, eles não seriam vizinhos, mas está um do ladinho do outro. Chama-se ângulos consecutivos. Aí você responda a questão C, bonitinha, tá? Lê certinho. A D. A D fala o seguinte:
Descreva a propriedade dos ângulos consecutivos que você usou para responder a pergunta C, tá? Gente, não esqueça que eu coloquei bem detalhadinho aqui, tá bom? Se POQ e QOR são ângulos consecutivos, então a medida do ângulo POR é igual à soma das medidas desses dois ângulos, tá? E, ó, se eu der a medida aqui, ó, alfa vale 20, beta vale 110, quanto vale tudo aqui? 130, que é a resposta da C. Então, é como fosse um percurso. Andei daqui aqui 20, daqui aqui 110. Então, quanto que eu andei tudo? 130. Somei os ângulos consecutivos, tá? Faço o exercício 2, bonitinho, tá? Lendo com bastante atenção. Virem a página. Eu quero que você faça o exercício, toda essa página aqui, lendo com bastante atenção. Não vai ter grandes contas, só que sempre a interpretação, tá, galera? E vamos para a página, eu vou comentar um pouco da página 369, tá? Ângulos e suas semi-retas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma reta a seguir que foram marcado o ponto A, P e B. Tem uma reta. Foi marcado 3 pontos nessa reta, tá bom, galerinha? Vamos lá. Considere a figura formada por todos os pontos dessa reta, que está à esquerda do ponto P, inclui o ponto P. Tá aqui. P, tá aqui. P e A. Olha só. Essa figura recebe o nome de semi-reta, tá? Semi-reta. O ponto P, que representa o começo, gente, ó, tá até aqui separadinho, o começo da semi-reta, recebe o nome de origem. Para nomear uma semi-reta, escrevemos primeiro sua origem, depois o ponto qualquer dessa semi-reta, desenhada sobre eles, uma flecha, orientado sempre para a direita. Assim, essa semi-reta é chamada de PA ou PB. Então, galera, eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho uma semi-reta, que a origem é M. A origem, vamos supor, eu comecei aqui, ó, fiz um ponto M, tá? Ela é a origem. Aí, cresci pro lado de cá, cresci pro lado de cá, tá? Aí eu chamei aqui de ponto A e ponto B. Como que eu expresso essa semi-reta? Sempre inicio pela origem, pelo começo. De M a A é a semi-reta. Eu sei que a primeira letra é a origem, da onde é o começo. E eu faço essa flechinha. Só que eu não faço essa flechinha virada para a esquerda. Sempre as flechinhas são viradas para a direita, tá bom? E eu tenho uma semi-reta MB, que tá aqui. Isso chama semi-reta e eu me expresso dessa forma. E a origem sempre vem primeiro, é o começo. Tá bom, galerinha? Faça esse exercício 1 e 2, tá? E na próxima aula nós vamos estar corrigindo. Fica com Deus, um forte abraço.